Vamos então para o último cálculo que nós vamos desenvolver nesse sistema de corrente alternada, é o cálculo RLC em paralelo. Tá? Nesse cálculo, nós vamos analisar esse modelo aqui de circuito. Nós temos uma fonte de 50 volts com frequência de 40 kHz. Tá? É o exemplo que é, eu peguei, né, no material. Sendo que em paralelo com ele está uma resistência de 4,7 kΩ, um capacitor com 1,8 nanofarad e o indutor de 12 mH. Tá? E o que ele está pedindo nesse exercício? Para que nós façamos a determinação da corrente do resistor, da corrente no indutor, a corrente no capacitor, a corrente total do circuito, tá? E por último, nós calculemos a impedância, tá? Então, através desse cálculo, nós conseguimos fazer todos os valores de correntes, tá? E a gente também consegue encontrar o valor da impedância total desse circuito. Como o circuito está em paralelo, a corrente ela vai se dividir para cada um dos nós, né? E a tensão que nós vamos alimentar o circuito é a mesma para cada um deles. A gente vai ter 50 volts no resistor, 50 volts no capacitor e 50 volts no indutor. Tá? Então isso facilita bastante o nosso cálculo. Nós só precisamos saber qual é a reatância capacitiva, a reatância indutiva. A partir disso, nós temos os valores em ohms. Com os valores em ohms, nós vamos poder utilizar aí a lei de Ohm e verificar qual que é o valor da corrente de cada um desses componentes. Com o valor da corrente de cada um dos componentes, nós podemos utilizar essa fórmula de corrente e ela se parece muito com o cálculo que nós fizemos anteriormente. Pode verificar que a tensão, a corrente total é igual à raiz quadrada da corrente no resistor mais a corrente no capacitor menos a corrente no indutor ao quadrado. Tá? Então, esse cálculo da relação entre a hipotenusa e os catetos, ela se compara a todos esses cálculos que nós estamos desenvolvendo no sistema de corrente alternada. Tá? Então, vamos dar aí uma olhada nesse cálculo para a gente verificar quais são os valores resultantes. A gente vai precisar saber a corrente em cada um deles, e para saber a corrente em cada um deles, nós precisamos saber da resistência de cada um deles. Então, o valor da resistência, o valor do R, é igual a 4,7 kΩ, tá? Ou 4.700 ohms. O valor da reatância capacitiva. A reatância capacitiva é igual a 1 sobre 2πfc, tá? Vai ser 1 sobre 2 vezes 3,14 vezes o valor da frequência, que é 40.000. 1, 2, 3. Vezes o valor da capacitância. Nano é 10 a nona negativo, 10 a menos 9. Então é 1,8 vezes 10 a menos 9. Então o valor da reatância capacitiva vai ser igual a, de novo eu fechei a calculadora, vamos lá, 1 dividido por, abre parênteses, 2 vezes 3, 2 vezes 3,14 vezes 40.000, 1, 2, 3, 4,
vezes 1,8 vezes 10 elevado a 9 negativo. Dois mil duzentos e onze. Vírgula 6 ohms. Vamos só confirmar. 2 vezes 3,14 vezes 40.000 vezes 1,8 vezes 10 elevado a menos 9. Isso dá isso daqui, 1 dividido por 0,0004 igual a 2.000 e pouco, que é o valor que a gente tem aqui, 2.000 e alguma coisa. Então, é isso mesmo. A gente tem de reatância capacitiva 2.211,6 ohms. E de reatância indutiva, nós temos 2πfL, que vai ser igual a 2 vezes 3,14 vezes 40.000 vezes 12 milihenry é igual a 12 vezes 10 a menos 3. Então, a reatância indutiva vai ser igual a 2 vezes 3,14 vezes 40.000, aqui, vezes 12 vezes 10 elevado a menos 3. A 3 ohms. Tá, então a gente chegou no valor da resistência, 4.700 ohms, o valor da reatância capacitiva, 2.211 ohms, e no valor da reatância indutiva, 3.000 ohms. Tá? Então, com esses valores, nós podemos calcular a corrente que vai passar em cada um deles. Tá? E a partir da corrente de cada um deles, nós conseguimos achar o valor da corrente total do nosso circuito. Então, vamos lá. A corrente no resistor vai ser igual a tensão dividido pela resistência. A tensão é de 50 volts dividido por 4.700. Cinquenta dividido por 4.700. Deu 0,01063. Isso é equivalente a 10,63 miliamperes. 10,63 miliamperes. A corrente no capacitor vai ser igual a tensão sobre a resistência, no caso é a tensão sobre a impedância, a reatância capacitiva. Então é o valor de 50 dividido por 2.211,6. Cinquenta dividido por 2.211, 211,6 deu
0,02261, que se nós fizermos vai ficar 22,61 miliamperes. E o valor da corrente no indutor vai ser igual a tensão dividido pela resistência, que é igual a tensão sobre a reatância indutiva, que é igual a 50 dividido por 3014,4. 50 dividido por 3014,4, que é 0,01659 amperes, que é igual a 16,59 miliamperes. Então, nós conseguimos aqui o valor do reator, da resistência, da reatância capacitiva, da reatância indutiva. A partir disso, nós conseguimos o valor da corrente no resistor, da corrente no capacitor e da corrente no indutor. Com esses três, nós podemos encontrar a corrente total. A corrente total vai ser igual a raiz da corrente no resistor ao quadrado, mais, abre parênteses, a corrente no capacitor, menos a corrente no indutor ao quadrado. Então, isso vai ser igual a 10,63 ao quadrado, mais 22,61 menos 16,59 ao quadrado. Isso vai ser igual a raiz quadrada de 10,63 ao quadrado, mais 22,61 menos 16,59. 6,02 ao quadrado. Vai acompanhando aí, tá? Então, corrente total, corrente no resistor ao quadrado, mais a corrente no capacitor menos a corrente no indutor, tudo isso ao quadrado. 10,63, que é a corrente no resistor, 22,61 corrente no capacitor, menos 16,59 corrente no indutor. A gente tem 10,63 ao quadrado mais 6,03 ao quadrado, tudo isso dentro da raiz. Então, a nossa corrente total vai ser igual a raiz quadrada de 10,63 ao quadrado, 112,99. Nossa, isso é 113, né? Mais 6,02 ao quadrado, 36,24. A nossa corrente total vai ser, então, 112,99 mais 36,24, igual a 149,23, a raiz quadrada disso. A corrente total do circuito, 12,21 miliamperes. Tá joia? Então,
Através desse cálculo, conseguimos encontrar qual que vai ser a corrente total do circuito, a corrente que vai passar por essa parte, tá? E cada uma das correntes vai se dividir por um dos componentes, de acordo com a relação que nós temos de atraso e avanço da corrente no circuito capacitivo e indutivo. Então, esse é o valor da corrente. A partir do valor da corrente total do circuito, né, que nós desenvolvemos aqui, corrente total aqui, nós podemos encontrar qual que é o valor da impedância. Tá? Então, a tensão é igual a resistência vezes a corrente. Então, se a gente tem isso, nós precisamos calcular a impedância. Nós temos que a tensão é igual a impedância vezes a corrente. Para calcular a impedância, nós isolamos ela, vai ficar tensão sobre corrente. A tensão é igual a 50 volts, dividido pela tensão, que é de 0,01221. 50 dividido por 0,1221 é igual a 4,95,004 ohms. Está aqui o nosso cálculo. Impedância calculada. Corrente total calculada. Corrente no resistor, corrente no indutor, corrente no capacitor. Atendemos aí a solicitação que foi, né, solicitada no início do desenvolvimento, corrente em cada uma das partes. Através de cada corrente, calculamos a corrente total. E através da lei de Ohm, nós pudemos verificar aqui a tensão aplicada no circuito e a resistência, nós encontramos a impedância total desse circuito aqui. Tá? Só para me corrigir, no exercício anterior, eu estava fazendo esse cálculo no exercício anterior e essa resposta está completamente equivocada. Por isso que o meu resultado aqui deu essa diferença de 7 volts. 753,6 vezes 0,104 é igual a 78,37. Muito diferente de 182,37. Algum neurônio bateu no outro nesse cálculo. Tá? Então, fica aí só a título de curiosidade por que é que deu um valor tão diferente. Se vocês quiserem refazer o cálculo aqui com 78 nesse lugar, vai dar 60, né, vai dar um valor um pouco maior, vai aumentar aqui o cálculo, tá, da tensão. Mas é basicamente esse erro que eu fiz aqui. Tá? Aqui o certo seria, então, 78 alguma coisa, que eu fiz errado. Então, só para a gente fixar, né, a resposta do cálculo em paralelo, está aqui todo o desenvolvimento, né, para que vocês possam me acompanhar. Quiser verificar cada uma das partes, vai pausando o vídeo e verificando cada uma das partes. Mas aqui nós temos o cálculo, né, o desenvolvimento desse cálculo. De novo, pessoal, se ficou alguma dúvida, alguma pergunta, manda no grupo do WhatsApp. Tá? A gente se vê na próxima aula. Até mais.